Bom dia, gente. Bom dia. Belezeira? Deixa eu pôr pra cá. Galera, acampamento é muito bom porque a gente pode usar o melhor modelito que tem de roupa, né? Que é moletom, meio chinelo, não é verdade? É muito da hora, né? Se a gente pudesse usar isso o tempo todo, ia ser muito bom, não é? Galera, eu estou muito feliz de poder estar aqui, compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu sei que ontem o Rodrigo esteve aí, ele falou sobre pecado, então eu não vou gastar tempo nenhum falando sobre pecado, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, quem sabe aí. Será que as devocionais já deram pistas? A gente vai falar do quê? Nossa, gente, cada um falou uma coisa. Para mim falaram que era arrependimento. Mas olha, eu queria orar mais uma vez. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. E que o Senhor possa tratar as nossas vidas, ministrar o nosso coração. Possamos estar atentos e desarmados para aprender e ouvir do Senhor, ó Deus. Nós oramos, clamamos o Teu Espírito, que Ele possa nos discipular, ó Deus, nos ensinar todas as coisas para a honra e glória do Senhor, é que oramos. Amém, amém. Galera, eu não queria de fato estar na pele de vocês, principalmente daqueles que estão estudando na escola, fazendo cursinho, ou até mesmo na faculdade, porque o mundo que a gente vive hoje, ele é extremamente assim nocivo para o cara que é crente. Não só para o cara que é crente, mas para o cara que, ou para a pessoa que define ter sobre a sua vida uma regra de fé e prática qualquer, algo que é plenamente estabelecido e único. Por exemplo, o cristão. O cristão, ele tem como sua prática de fé, sua regra de fé e prática, aquilo que nós conhecemos como sagradas escrituras. Só que sabe qual que é o problema? É que quando a gente fala que a nossa vida toda, a nossa fé, ela parte de uma experiência pessoal e tem como base as sagradas escrituras, nós estamos dizendo para o mundo que nós temos uma verdade absoluta sobre nós. E eu não sei se você já reparou, mas viver no mundo hoje como alguém que diz ter a verdade absoluta sobre alguma coisa é muito embaçado. É um grande problema. Tanto é que hoje nós vivemos na era da relativização da verdade. A verdade hoje ela é relativa e ela é vista a partir de um ponto, e cada um tem o seu ponto de vista. Já parou para pensar que alguns anos atrás, o homossexual, a lésbica não tinha espaço, e hoje já tem? E se você como um cristão falar assim, olha, o seu comportamento é errado, nós amamos você, mas o que você faz é errado, nós somos taxados como homofóbicos, como intolerantes. Se você vai e confronta alguém que tem determinado viés político, ideológico, você é taxado como preconceituoso. Se você é contra qualquer religião que vai totalmente contra os princípios do Evangelho, você vai ser taxado como intolerante e preconceituoso. Mas sabe que isso é só a parte externa de um problema muito mais grave? O que a sociedade ela quer roubar do ser humano é uma coisa chamada senso de erro. Hoje, ninguém mais está errado. O que existe é um ponto de vista diferente das coisas. Você não é alguém que está cometendo um erro ou está caminhando por um caminho tortuoso. Você é alguém que simplesmente pensa diferente e analisa as coisas por uma outra perspectiva. Eu estou do lado de cá do rio e você do lado de lá. Mas o cenário que nós vemos é completamente diferente, portanto não existe certo ou errado.
O relativismo daquilo que é certo e errado, da verdade, tira de nós, suprime em nós o senso do erro. Tanto é que daqui a alguns anos, a palavra estar errado, ou o termo estar errado, ele será extinto do nosso dicionário. Agora, não ache que esse é um avanço filosófico conceitual da nossa sociedade. Existe um plano muito bem maquinado pelo diabo, para que esse senso de estar errado seja extinto do nosso dicionário e das nossas reações e relacionamentos. Sabe por quê? Sabe qual que é uma das maiores evidências de que o cristianismo é a verdade? É que as pessoas mudam. Já parou para pensar que na história do mundo, nada mudou tanto as pessoas como o Evangelho? Eles até podem falar que a Bíblia é um livro de fábulas e é mentirosa. Eles até podem falar que esse tal de Jesus, na verdade, foi um grande homem, mas morrer e ressuscitar, isso daí não existiu. Eles até podem falar que Deus não passa de uma ideia humana, de que na verdade nós somos matéria, e que quando morrer aqui, puf, acabou. Mas o que eles podem falar das pessoas que uma vez que se encontram com essa palavra são mudadas? É a experiência prática de que o Evangelho é verdade. Pensa na sua vida antes de você resolver caminhar com Jesus. Pensa quem você era, e quem você se tornou, e quem você está se tornando. Pensa que nem a palavra da sua mãe e do seu pai tem tanto peso de mudança na sua vida quanto um sermão que você ouve, ou um versículo bíblico que você lê, ou uma música que você escuta, cujo fundamento está na palavra de Deus. Pensa que você caminha o seu dia a dia com um olhar sobre você, que você sabe que existe, mas apesar de não conseguir ver, mas que isso mexe com você e faz você não querer ser a mesma pessoa de ontem. Essa é a maior evidência de que o Evangelho é verdade. Se você pudesse definir cristianismo em uma frase, você poderia definir assim: cristianismo é um movimento onde as pessoas são mudadas. Quem aqui nunca ouviu um testemunho de uma pessoa dizendo assim: olha, a minha vida era isso, 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 mas a partir do momento em que Jesus entrou na minha história, ela se tornou isso, 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 isso. Todos nós teríamos pelo menos uma coisa para testemunhar sobre aquilo que Jesus mudou na nossa vida. Agora pensa o negócio. Se o estar errado será extinto do nosso dicionário, como é que eu posso mudar? Se eu só mudo a partir de um senso de erro. Se as mudanças que eu quero para a minha vida, elas partem do pressuposto de uma verdade. Se o pressuposto da verdade, do erro, ele não existe, não existe mudança. Porque cada ser humano será completo em si mesmo. Então eu estou querendo que vocês entendam o seguinte: para que o cristianismo, o evangelho seja verdadeiro, precisa haver o senso de erro, de engano, de mentira, de miséria. Porque sem isso não existe mudança. O homem ele já nasce pleno, perfeito, sem necessidade de mudança. Afinal das contas, tudo que eu sou é a partir do meu ponto de vista e do meu entendimento do que é a vida. Então, o Evangelho, ele é efetivo porque existe o erro. Tem um livro muito bacana que chama O Outro Evangelho, um livretinho muito pequenininho, escrito por um teólogo que já faleceu há muitos anos. Mas aí quando você fala assim, o outro evangelho, o que será que trata nesse livro? O cara ele vai falar que existem dois tipos de evangelho do mundo. O evangelho de Deus, de Jesus, mas também tem o evangelho do diabo.
E que o diabo ele é muito sagaz, inteligente, e que ele quer imitar Deus em tudo, e ele age de várias frentes. Por exemplo, o diabo coloca a mão dele nas tragédias do mundo. Ele se aproveita do espalhar do pecado sobre a face da humanidade, então ele vai levando tudo para a tragédia, para que o homem questione a existência de Deus. Essa é uma frente que o diabo trabalha. Mas sabe qual que é a outra frente que o diabo trabalha? Em fazer o mundo ser um lugar bom, agradável, fazer a vida ser tão boa, que Deus seja descartado, que Ele não seja necessário, que você não sonhe com a eternidade, você queira viver nesse mundo mais e mais. Que quando a gente canta uma música sobre a expectativa da vinda de Jesus, fala assim, nossa, mas o mundo está tão bom. Eu jogo Fortnite todo dia. Será que no céu vai ter Fortnite? Nossa, gente, eu vejo os produtos da Mary Kay e fico doida. Será que lá no céu vai ter um salão de beleza? E a gente deseja mais as coisas aqui dessa terra, e a gente fala assim, puxa, Jesus podia demorar, né? Porque tem tanta coisa que eu quero fazer ainda, eu quero viajar, eu quero conhecer Bora Bora, eu quero conhecer a Europa, a Torre Eiffel. Nossa, imagina se Jesus vier e tesourar esse negócio agora. Nossa, eu quero ter uma casa, eu quero tirar carta, eu quero arrumar uma namorada, um namorado. Então o diabo também, ele quer transformar o mundo num lugar tão aconchegante para você, tão bom, que você fala ali assim, mas será que Deus realmente é necessário? Será que vale a pena ir para o céu? Será que vai ser tão legal assim? Ah, não sei. Lá será não vai ter nem McDonald's. E a gente fica ansiando mais as coisas aqui dessa terra do que a da eternidade. Sabe qual que é o reflexo disso? Fala para uma pessoa qualquer na sua escola, na sua rua, até mesmo na sua casa, que não é crente, fala assim, sabia que você vai para o inferno? Chega lá e fala assim, sabia que você vai para o inferno? O que a pessoa vai falar? Imagina. Ela pode primeiro xingar você pra caraca. Mas ela vai falar assim, imagina, eu para o inferno? Ela vai falar o quê? Eu sou uma pessoa tão boa. Eu não faço nada de errado. E jamais. Deus, Ele sabe que eu não faço nada de errado. Como é que eu vou para o inferno? Seria muita injustiça de Deus me mandar para o inferno porque eu sou boa. E outra, se eu erro alguma coisa, eu não erro por maldade. É o meu ponto de vista, é a minha verdade. Olha só como a falta do senso de erro, sendo extinto da nossa sociedade, ele interfere diretamente na nossa relação com Deus e na nossa salvação. Então, se você pudesse gravar algumas coisas antes da gente partir para a Bíblia. Primeiro, o senso de erro, ele está sendo extinto do nosso vocabulário. Segunda coisa, o cristianismo é necessariamente um movimento de mudança. E para que a mudança aconteça, você precisa ter uma anomalia, um erro. Aí sim a mudança ela é significativa. E o diabo ele tem trabalhado cada vez mais para que esse nosso senso de erro, aliado a um Deus muito bom que não vai deixar a gente para o inferno, interfira e impeça das pessoas reconhecerem quem é Deus. E aí eu quero que você abra comigo então lá em Romanos capítulo 1. E a gente vai ver como é que Paulo tratou isso. Um 16. Só esse versículo. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Gente, que texto maravilhoso esse. Você parou para pensar que essa palavra que Paulo fala, essa afirmação contundente,
que ele está respondendo, ele fala assim: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo ele está escrevendo essa carta e respondendo a uma pergunta muito importante, ou um pensamento que povoava a cabeça da galera ali em Roma, que era o seguinte: gente, esse tal de cristianismo, de evangelho é um negócio vergonhoso. Um movimento que surge lá na Galileia, aquele território minúsculo dominado pelos romanos, que só enche o saco, que só dá dor de cabeça. Aquele povinho lá, e dentro daquele povinho tem um povinho medíocre chamado galileus. Um povo pescador, ignorante, semi-analfabeto. Os caras lá inventaram na cabeça de um tal de Jesus, um cara que veio e se dizia filho de Deus. Primeiro, que Deus? Nós temos muitos deuses e o cara fala que só existe um e que é ele reencarnado como esse Deus. E ele começa lá naquele povinho pequeno, quase que microscópico, e surge, começa a avançar pela Galiléia, Palestina, e de repente começa a rebanhar gente de todo tipo de categoria, gente do Império Romano, da alta classe política, camponeses. Olha só, que povo doido, medíocre. Eles estão virando a casaca, se amoldando ao movimento de gente sem erudição. É um movimento vergonhoso. E olha aí, um notável entre os judeus, Saulo, o cara que se dizia, quanto à lei, Filipenses capítulo 3, irrepreensível, circuncidado no tempo certo, hebreus de hebreus, cidadão romano, da tribo de Benjamim, de todas as tribos de Israel, a única que não se contaminou. O cara aí, ponta firme, fera, até ele bateu com a cabeça lá no caminho de Damasco, lá, pegou muito sol, pluf, e agora está aí. Que vergonha. É tão vergonhoso o cristianismo, o evangelho, que os caras vivem escondidos. E a gente chama eles, inclusive, dos do caminho, porque o líder deles aí falava que era o caminho, a verdade e a vida. Como assim o cara era a verdade? Como assim o cara era o caminho, era a vida? Tem tantos caminhos, tantas verdades, tantos deuses. E o cara está atrelado a esse movimento. Que vergonha! Que vergonha! Imagina alguma coisa que você se tornasse hoje que seria uma vergonha para sua família. Para minha família era me tornar corintiano. Ia ser uma vergonha. Olha meu time foi eliminado ontem, não posso falar nada. Né? Aí, para vocês que estão aqui, o Palmeiras foi eliminado ontem pelo Inter, viu, gente? Amém. Mas imagina que você, alguma coisa que traria muita vergonha para você, diante da sua família, era esse tal de cristianismo. Aí, de repente, Paulo se converte ao cristianismo, e aí todo mundo está falando assim, que vergonha, Paulo. Ele fala assim, não me envergonho do evangelho. Porque é esse evangelho que vocês acham que é uma vergonha, que é o poder de Deus para a salvação. E aí os caras começam a ler e Paulo se endoidou de vez. Que salvo o quê? Nós somos pessoas boas, temos a nossa verdade. Não existe nada que nos condene. Aí Paulo vai lá no capítulo 3 e ele responde, porque todos pecaram. E todos por terem pecado estão longe, destituídos da glória de Deus. Ou seja, não existe escapatória para ninguém. Todo mundo pecou. Sabe o que Paulo está dizendo aí, gente? Paulo está dizendo que se você pudesse definir o que é o cristianismo também em outra frase, ele estaria dizendo que o cristianismo é um movimento onde se encontram pessoas culpadas e doentes. A gente às vezes se acha o bambambam, não é?
Ah, eu sou crente. Mas sabia que quando você diz que você é crente, você está dizendo assim, eu faço parte de uma galera culpada e doente? Pensa só, Mateus, capítulo de número 3. João Batista começa a pregar. Como que é a palavra de João Batista? Arrependei-vos. O pessoal começa a crer nessa palavra dele, começa a fazer o quê? Se arrepender. Esperando pelo Messias. A pergunta: quem são aqueles que devem se arrepender? Quando você pega um bandido e leva para a delegacia e fala assim, você está arrependido dos seus crimes? Ele fala assim. Como é que ele diz que ele está arrependido? Ele se declara o quê? Culpado. Você um dia se arrependeu diante de Jesus? Então você é alguém que se declarou culpado. Ou seja, você chegou para Jesus e falou assim, eu não presto. Eu não tenho valor algum. Eu sou um miserável, medíocre de um ser humano pecador. Eu sou culpado. Às vezes a gente não pensa, né? A gente acha assim, ai, eu sou tão bonzinho. Ai, eu sou tão legal. Nossa, sorte de Jesus ter alguém como eu perto dele. Ainda bem que Deus tem eu. Não! Você é miserável, você pecou. E você só se arrependeu porque um dia você chegou à sua consciência falando assim, eu sou culpado. Sai na rua aí catando o povo pelo colarinho falando assim, olha, se arrependa. A primeira coisa que os caras vão falar assim, me arrepender do quê, filho? Me arrepender do quê, queridão? Do seu erro, mas que erro? Eu trabalho, eu sou pai de família, eu sou uma boa mulher, eu não faço nada de mal para ninguém. Mas você teve a consciência de que você é culpado. Aí você pula lá para Mateus, capítulo 9. Você vai ver os fariseus falando que eles eram muito bons. Que eles eram os caras. Aí Jesus fala assim, fica tranquilo, galerinha. Porque sabe o que Jesus estava? Com os pecadores, com as prostitutas, com os publicanos, com aquela ralé toda. Aí Jesus fala assim para os fariseus, fica de boa. Porque os sãos, os caras que estão bem, não são eles que precisam de médico. Mas são quem? Os doentes que precisam de médico. Os doentes precisam de Jesus. Você um dia falou que precisava de Jesus? Então você é um doente. Eu sou um doente também. É muito fácil a gente falar assim, não, você é filho de Deus, você é uma bênção, você é ouro com o fio. Isso é muito bonito, mas na verdade nós somos culpados e doentes. Porque se não fosse assim, Jesus não estaria na nossa vida. Então nós temos que agradecer todos os dias por sermos culpados e doentes. Porque se não fosse isso, Jesus não seria para nós. Jesus veio para aqueles que eram doentes. Ele é o médico dos doentes. Agora fala assim, você vai ter 3 casas na sua vida, amém? Agora fala assim, quem aqui está feliz porque é doente? Amém? Porque se você não fosse, Jesus não teria vindo para você. Quem está aqui é alegre porque é culpado? Amém? Porque senão Jesus não teria nada contigo. Você já sofreu na igreja com alguém que pisou na bola com você? Talvez aqui nesse acampamento tem alguém que você nem está trocando ideia. Você olha de canto e fala assim, meu, que pessoa metida é essa? Ô pessoinha chata, não desce pela minha goela. Já viu que a gente se chateia muito na igreja? E aquela galera que sai da igreja porque foi machucado? Sabe que é uma grande ilusão a gente achar que a igreja é um ambiente onde a gente não vai se machucar. Onde a gente não vai se magoar. Porque
pensa que domingo à noite está ali lotado de gente culpada e doente. Como é que um ambiente desse vai fazer você sair ileso? A grande diferença é que nesse ambiente de gente culpada e doente, é gente que vai ser transformada por Jesus dia após dia. Por isso, quando alguém na igreja pisar no seu calo, ore por ela. E fala assim, olha, hoje você pisou no meu calo, mas vamos caminhar junto, porque amanhã pode ser eu. Porque somos doentes, somos culpados. Mas nós temos Jesus, que é aquele que pode mudar as nossas vidas. Mas para partir para uma vida de mudança, primeiro nós precisamos reconhecer a nossa condição. O evangelho, ele é uma vergonha para quem se acha muito bom. O evangelho é humilhante para quem não se sente culpado e para quem não se sente doente. Mas para quem realmente se sente culpado e doente, ele é uma boa notícia. Você sabe que o Walmart, quem já foi lá no Walmart lá? O Walmart nosso aqui em Bauru é bem caído, né? Se você for em outros assim. Mas sabe que já é o 4º ano seguido que o Walmart é a empresa que mais lucra no mundo? Segundo uma revista alemã que trabalha com estatísticas empresariais. O Walmart no mundo é a empresa mais rentável hoje. Faz 4 anos já que ela lidera o topo. Imagina que você está aqui em Bauru, você vai lá no Walmart e você vê o dono do Walmart chegando, o dono mundial do Walmart. E você abre sua carteira, você arranca 50 e fala assim, viu, eu quero te dar 50. Qual vai ser a resposta dele para você? Será? Será que vai falar, muito obrigado? Pensa, o cara é dono da empresa mais lucrativa do mundo. Ele veio só dar um rolê em Bauru para ver como está a loja aqui, caidona. Você dá 50, o que ele vai falar? Provavelmente. Ele vai falar assim, não, não preciso disso não. Fica tranquilo. Você sabe quem eu sou? Então, eu sou o dono do Walmart. A minha empresa, pelo 4º ano seguido, ela é a mais rentável do mundo. Guarda os 50 para você. Aí você vai ficar até feliz, né? Não precisou desembolsar a oncinha lá, né? Agora, imagina que você vai lá em Brumadinho. Ou você vai em Mariana, onde teve aquela tragédia do rompimento das barragens. E você vai diante de uma família que perdeu tudo e você dá R$50. Qual que você acha que seria a reação dessa família? Provavelmente eles iam te abraçar. Eles iam chorar. Eles talvez se ajoelhariam e agradeceriam você. Por aqueles R$50 que às vezes você gasta num final de semana. Sabia que uma boa notícia, ela tem valor onde existe uma tragédia? Por isso que a gente chama de evangelho. Por isso que evangelho significa boa notícia. Porque a boa notícia ela é relevante onde existe tragédia. Por isso que você hoje é um cristão. Porque a sua vida era uma tragédia. E quando o evangelho chegou na sua vida, ela foi uma boa notícia. Paulo, apesar de ser Paulo, quando o evangelho chega na vida dele, ele pegou tudo aquilo que ele era em Filipenses capítulo 3, e ele diz que considerou tudo isso como esterco, como fezes, como cocô, como... Aí tem vários outros nomes. Paulo considerou tudo isso porque ele percebeu a tragédia dele. Será que hoje você consegue perceber a tragédia da sua vida? Aí você vai falar assim, Davi, mas eu nunca fiz nada de mal, nunca de errado. Eu me converti numa igreja muito pentecostal, galera. Eu rodava o manto assim, ó. Mesmo.
Inclusive até hoje sei louvores de Cassiane, assim, tem uma playlist no Spotify chamado Louvores Penteca, tenho lá. Cassiane Matos Nascimento, é muito legal. Eu lembro da época da minha conversão. E a gente recebia lá, todo final de semana, alguém dando um testemunho. E já viu que tem muita gente que dá testemunho que quando você ouve, você fala, meu, isso daí não foi testemunho, foi um testemunho. Tão triste. A pessoa chega e olha, minha mãe me jogou na lata do lixo, meu pai é alcoólatra, eu usei crack, cocaína, fumei maconha, vivi afundado em pornografia, gastei meu dinheiro com jogos, me envolvi com crime, levei 3 tiros, 4 facadas, fui preso 3 vezes. Mas aí Jesus entrou na minha vida e hoje eu estou aqui. Aí um peão chega para esse cara, antes de ele encontrar Jesus, e fala assim, querido, a sua vida é uma tragédia. Ele vai falar assim, me conta uma novidade. Me conta algo que eu não sei, porque olha só a minha vida. Minha mãe me jogou na lata do lixo, meu pai é alcoólatra, me enviei em dívida, vícios, crime. É lógico, você quer aceitar Jesus? Ele vai mudar a minha vida? É lógico que eu quero. O cara já tem ali estampada uma vida de tragédia. Mas e a pessoa que tem um pai, um lar funcional, tem papai e mamãe em casa, estuda numa escola boa, tem notas boas, nunca levou um soco na cara, nem deu um soco na cara, não sabe nem o que é brigar, fica pensando, um dia se eu brigar, o que eu tenho que fazer? Sabe? A pessoa que fala assim, gente, eu sempre tratei bem minhas amigas, nunca falei mal de nenhuma amiga minha. Isso é um milagre para a mulherada, não é? Hã? Sabe, conta uma história que é assim, né? Tem um grupo de meninos conversando, e aí chega um terceiro assim, e os caras acabam com o cara, né? Zoa o cara, acaba com o cara, derruba o cara, e o cara ali. O cara sai e os meninos falam assim, meu, esse cara é muito gente boa, não é, velho? O cara é fera demais. Aí o cenário da mulherada, né? Chega uma terceira, ai, você tá maravilhosa hoje. Nossa, hein? Você tá muito bem, que legal que tá só. Ela sai, ai, gente, não suporta essa mulher, né? Contrário. Não sei se é verdade ou não, hein? Não sei se é verdade ou não. Mas olha só, gente. Uma pessoa boa, nunca foi reprovada na escola, nunca fez mal para ninguém. Chega para essa pessoa e fala assim, sua vida é uma tragédia. Ela vai falar assim, como? Eu sou uma pessoa tão boa, faço tudo direitinho. É igual o jovem rico, lembra? Eu honro meus pais, cubro todos os mandamentos. Mas a questão, gente, é que o pecado do qual a gente tem que se arrepender, não é só aquele que a gente faz, é aquele que a gente já é. É aquilo que já está dentro das nossas origens baseadas em Adão. Então o que eu quero dizer para você, eu não sei como que é a sua vida. Eu não sei se você se enquadra no testemunho de uma pessoa totalmente perturbada, um sobrevivente hoje. Eu não sei como que é a sua casa. Talvez a sua casa seja uma tragédia. Talvez hoje você está aqui como última fagulha de esperança da sua vida. Talvez você tenha problemas sérios com vários vícios. Dinheiro, sexualidade, droga, jogos, internet, redes sociais. Eu não sei. Talvez você seja uma pessoa como esse outro cenário. Está tudo bem na sua vida, aparentemente. Você é uma pessoa extremamente ok. Você vai perguntar sobre você para sua mãe, seu pai fala, não, minha filha é excelente. Não tem o que falar. Seja em um cenário ou outro, você precisa se arrepender. Porque o arrependimento não é naquilo que a gente faz, mas é naquilo que a gente é. E o nosso cenário é uma tragédia. E caminhando para o final, eu queria contar só uma experiência. Antes de voltar para Bauru, eu estou em Bauru já há 10 anos. Que eu voltei de missões. Eu fiquei 10 anos como missionário, trabalhando na América do Sul. E uma das coisas que o missionário faz, na verdade que todo cristão deveria fazer, é pregar o evangelho
em toda oportunidade. Então, eu fazia muitas abordagens na rua, gente que eu não conhecia, falava, eu posso conversar com você e tal. E eu conseguia assim entender que existe uma abordagem que é muito legal quando você faz na rua. Porque geralmente o pessoal aborda o pessoal na rua, viu, eu queria falar para você que Jesus te ama. Aí a pessoa fala, nossa, eu faço tanta coisa errada e Jesus ainda me ama. Nossa, que legal. Ótimo. Obrigado. E a pessoa vaza. Hoje a gente não sabe muito como chegar e abordar uma pessoa. Mas aí eu pensei, depois de muitas experiências, eu falei assim, aí uma estratégia legal. O que eu comecei a fazer? Eu chegava para a pessoa na rua e falava assim, olha, eu não te conheço, mas eu preciso falar uma coisa para você. A sua vida é uma tragédia. A pessoa olhava, o quê? Você nem me conhece. Como é que a sua vida é uma tragédia? Como que a minha vida é uma tragédia? Eu falava, não, mas é justamente por não te conhecer que eu sei que a sua vida é uma tragédia, porque a minha também era, e eu fiquei desesperado, eu falei, eu preciso contar isso para alguém. Eu falei assim, sabe por que a sua vida é uma tragédia? Ele falou, não, me conta porque eu vou contar uma coisa para você. Você acredita em Deus? E é bacana porque 95% dos brasileiros acreditam na existência de Deus. Aí ela falou, acredito. Ele falou, então tem um negócio muito sério que eu descobri, eu fiquei desesperado. Eu descobri uma parada que diz que, sabe que quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente se separa de Deus e, se a gente morrer agora, a casa cai, a gente não vai estar com esse Deus. E se a gente não vai estar com Deus com o inferno, no céu, a gente vai estar sem Deus no inferno. A pessoa já fica apavorada. Porque quando você trata com morte, é uma coisa que ninguém tem na domínio, cuidado. Falava assim, verdade? Aí a pessoa falava assim, não, mas como é que eu sei que eu estou errado? Eu falei, então, você acredita que na Bíblia diz que todo mundo pecou? Todo mundo errou? E o que nos separa de Deus é o nosso erro? Ou seja, o que nos lança para o inferno é o nosso erro, já era. Nisso você já começa a ver a pessoa ficar desesperada. Eu falei outra coisa. A gente nunca sabe quando vai morrer. A morte não dá aviso prévio. Pode ser que a gente vai conversar aqui agora e você vai sair daqui, você vai morrer. Daqui 1 hora um carro vai passar em cima de você. Você não sabe, pode ser que você tenha um infarto. E aí imagina, você morre, uma pessoa que erra, sabendo que quem erra não tem parte com Deus. Seu cenário não é ou não é uma tragédia? É ou não é? A pessoa fala, não é que você tem razão? Não é que meu cenário é uma tragédia? Eu falei, então, eu estava na mesma situação. Fiquei desesperado, não sabia o que fazer. Mas até que eu descobri também que parece que tem algum cara aí que pega a nossa dívida, acerta a nossa relação com Deus e através dele tudo fica de boa. Mas a gente tem que reconhecer que é Ele que paga o nosso preço, a gente precisa se arrepender, se declarar culpado, e aí parece que tudo vai ficar bem. Ela falou, mas quem é essa pessoa? Eu falo, Jesus. Jesus. Jesus é a pessoa que morreu no nosso lugar, pagou o nosso preço, mas para a gente chegar até Deus, a gente precisa se arrepender. E eu me arrependi há um tempo atrás, e agora eu estou com expectativa. Chegou essa boa notícia? Aí a pessoa falava, poxa, então, como eu faço então? Eu falei, você quer mesmo receber essa boa notícia, esse Jesus? Eu quero. Eu já ouvi falar dele, já fui na igreja algumas vezes, mas eu quero. Eu falei, então, vamos orar comigo. Aí eu orava com a pessoa. Falava, procura uma igreja, hein? Se eu fosse você, procuraria uma igreja. Depois não vai falar que eu não te avisei. A pessoa saía. Não sei o que aconteceu com essa pessoa. Mas esse cenário de tragédia, ele faz parte de todos nós. Independente da nossa idade. Por isso que a gente precisa se arrepender. Por isso que o arrependimento é importante. E quando no mundo não existe mais senso de erro, não existe mais acesso a Deus. Porque ninguém quer mudar,
ninguém quer se arrepender, ninguém quer ser doente, se declarar culpado. Como é que essas pessoas encontrarão um caminho para Deus? Se isso é um problema das pessoas lá fora, isso também é um problema nosso hoje. Porque talvez você está na igreja, mas você não é uma pessoa que se sente culpada e doente. Você às vezes se vê melhor do que os outros. Você olha os outros de baixo para cima, com vaidade, com orgulho, com arrogância. Você olha para Deus e não se sente devedor. E na verdade Deus está à procura daqueles que ao olhar para Ele falam: Deus, eu me sinto devedor. Eu preciso que o Senhor coloque o teu sangue sobre a minha vida. Não adianta eu ser bonzinho. Não adianta eu fazer tudo do bom e do melhor, ser uma pessoa irrepreensível como Paulo. Eu preciso entender que me mergulhar no Evangelho não é uma vergonha. Você não pode ter vergonha de falar para os seus amigos que você é crente. De vergonha de falar para os seus amigos que você ama Jesus. Você não pode ter vergonha de reconhecer para os seus amigos que você é culpado, doente, que você não é suficiente em si mesmo. Que a única esperança para a sua vida é o Evangelho de Jesus Cristo. E que por isso você é alguém arrependido. Alguém que todos os dias dobra o seu joelho, olha para o céu e diz: obrigado pela sua graça e misericórdia maravilhosa. Porque se não fosse isso, eu estaria perdido. Totalmente perdido. O cristão é alguém que se arrepende. O cristão é alguém que olha para o céu como aquele publicano que nem ousava olhar para o céu na parábola do publicano e do fariseu, que batia no peito falando: ó, Deus, tem misericórdia de mim. Esse é o que voltou para casa justificado, disse Jesus. Aquele que se sentia pequeno. Aquele que se sentia inadequado diante do Senhor. E hoje a gente vive um mundo onde o ego, ele é totalmente massageado, onde você tem esse modismo do coaching, que fala: não, o ser humano é maravilhoso. Ele tem potencial para fazer coisas tremendas e extraordinárias. Gente, nós somos pecadores. E tudo aquilo que a gente faz de bom é pela graça de Deus, pela misericórdia dEle. E o que a gente faz de mal é porque é da nossa própria natureza. Mas a gente precisa se arrepender. Sabe Davi? O rei Davi? Você sabe que ele foi um péssimo pai, né? Sabe que ele foi arrogante, orgulhoso. Sabe que ele não construiu o templo porque as mãos dele estavam manchadas de sangue. Sabe que no final da vida dele, Israel sofreu uma dura pena de doenças porque Davi foi arrogante e quis ver o tamanho do seu poder e pediu para fazer um censo no seu reino. Mas curiosamente Davi é chamado, o único na Bíblia chamado de homem segundo o coração de Deus. Como que um cara assim é segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Davi, ele tinha uma capacidade de arrependimento extraordinária. Sabe que um dia Davi, ele foi omisso. Quando todos os reis iam para a guerra, Davi foi o único rei que ficou no palácio. Ele ficou ocioso em casa sem nada para fazer. Já viu quando você fica ocioso? É aquele momento que você mais pensa bobagem, besteira. E Davi estava nesses dias e ele passou pelo palácio, pelo terraço, e ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Betseba. Estava lá, nua, tomando banho. Aí ele fala assim: nossa, mas precisava isso, ela tomava... Gente, não tinha homem em Jerusalém. Os caras foram tudo para a guerra, os que tinham era eunuco. Eunuco era alguém que não tinha desejo sexual, mas não podia fazer nada. Eu não posso falar o que era aqui para vocês. Pergunta para o seu pastor, tá bom, gente? Cara, ó, eunuco, ó. Né? A galera entendeu aí, ó.
Então não tinha problema. Aí estava Davizão lá, entendeu? Davizão dando rolê, viu a oportunidade. E assim, quem vai negar o rei, contrariar o rei? Falou para os caras assim, vai lá e pega aquela mina lá, que eu curti ela. Curti ela muito assim, vai lá. E pegaram o Betseba, eles tiveram um encontro. E rolou um fight lá. Sexo, pá. E aí, você sabe que o crente não pode fazer nada de errado por 3 coisas, né? Primeiro que Deus não gosta, depois que dá errado, e terceiro que todo mundo fica sabendo. Já viu? É assim, batata. Beleza, Davi teve uma noite com ela lá, mandou ela embora para casa dela, deu ruim. Ela engravidou, no primeiro encontro. Engravidou. Só que tinha um problema, ela era casada, galera do céu. Olha só que rolo. Davi ficou em desespero, mano, ela tá grávida, nossa, agora a casa caiu, eu sou o rei, já não fui pra guerra e aqui ainda dou essas presepadas, vou consertar. O cara tentou consertar com mais erro ainda. Ele mandou uma carta lá pro seu general, Joabe, que estava brigando onde Davi devia estar, e falou assim, Joabe, seguinte, manda Urias, marido de Betseba, que era um valente soldado, manda ele para cá que eu quero trocar uma ideia com ele. Aí Urias veio, Davi pegou o cara, abraço muito amigo, né? Falou, Urias, vem cá, você vai jantar comigo. Mas Urias encheu o caneco com Davi. Aí Davi falou, Urias, agora você vai lá para sua casa, vai se deitar com a sua mulher, vai se alegrar com ela. Entendo que é se alegrar, né, galera? Se alegrar com ela. E fica aí de boa, Urias. Obrigado. E o Davi com um discurso, você é um soldado maravilhoso. Davi estava preocupado. Encheu a cara de Urias para ele ir lá, dormir, transar com ela, e ela aparecer grávida e falar, foi Urias, não fui eu. Só Davi e Betseba ia ficar assim, um segredinho nosso. E a galera do palácio. Imagina, Davi já estava com o rabo preso com toda a sua corte ali, os seus criados, que os caras já estavam ligados já, né? Só que Urias era mais homem que Davi. Mais crente que Davi. Urias, inclusive, foi a base bíblica para aquela música. Eu dormi na praça, pensando nela. Sabe aquela música? Porque o Urias literalmente dormiu na praça. Ele não foi para casa. Quando Davi de manhã descobre essa notícia, ele fala, a casa caiu de vez. Ele vai na praça, fala, traz Urias. Urias chega no palácio, já sóbrio, né? E Davi fala, eu não falei para você ir lá para sua casa, dormir com a sua mulher. Você estava lá na praça. Ele falou assim, Davi, que tipo de homem eu serei enquanto os meus irmãos estão lá no fronte, guerreando? Que direito tenho eu de desfrutar do conforto e do amor da minha esposa, Davi? Que homem seria eu? Imagina na cara de Davi. Acabou com Davi. Ele falou, eu quero ir para a guerra. Beleza, Davi foi lá escrever um outro bilhetinho para Joabe, pôs no bolso de Urias, falou, você vai entregar para lá. Cara, sabe o que ele estava levando com ele? A sua sentença de morte. Ele chegou lá, entregou para Joabe a carta e falou, Joabe, o rei manda te entregar. E Urias ali. Aí Joabe lê assim a carta, Davi falando, Joabe, isso é uma ordem. Coloque Urias onde a batalha é mais intensa. Onde ninguém vive. Imagina Joabe olhando ali, olhando para a cara de Urias. Davi agora tinha rabo preso com quem? Com Joabe. Tanto é que depois você vai ler a história, Joabe foi lá e jogou na cara de Davi isso daí. Mas beleza. Parece novela mexicana, né? Aí, galera, Urias foi, Joabe mandou ele. De repente, Joabe pega um outro papel, manda um mensageiro e leva uma mensagem para Davi, falando assim, rei, foi feito como pedisse. E eu lamento informar que Urias morreu. Urias morreu. Agora imagina Urias chegando lá diante de Deus, falando, Deus, o que rolou? Eu estava em casa, fui chamado para a guerra. O rei me chama, me dá um banquete. Eu durmo na praça, volto, morro. Urias nem sabe que ele foi manobra aí.
um títere de Davi, um fantoche. Mas Davi sabe, Joabe sabe, Betseba sabe, a corte sabe, e acima de tudo, Deus sabe. E Davi sentiu alívio. Ninguém vai descobrir daquilo que o suposto rei íntegro fez. Adulterou, engravidou e assassinou. Um homem segundo o coração de Deus. Mas aí vem a parte maravilhosa. Davi estava lá no palácio, achando que todos os seus problemas tinham resolvido. Vem o profeta Natã. E o Natã chega e fala assim: dá a visão, eu tenho uma treta para você, velho. Você não sabe o que aconteceu aqui no reino. Falou: o que foi? Cara, é o seguinte. Tem aqui aos redores de Jerusalém 2 propriedades de um cara muito rico, muito rico. O cara anda nos ouro. O cara se ostenta pra caramba assim, Davi. Mas tem um cara lá meio que está com o nome no Serasa, SPC. Sabe, o cara parcelou no cartão de crédito, está pagando o mínimo. E você sabe que pagar o mínimo no cartão, ele se endividou, tá? E o cara, vizinho dele, ricaço, falou assim: meu, vamos fazer o maior esquema. Fez lá um rolê, uma festa de arromba e tal. E o cara tinha assim, muita comida, Davi, muitos bois, muitas cabras para fazer um churrasco. Mas o cara, Davi, é tão zoado que o cara foi lá no vizinho e pegou a única ovelha que ele tinha. A única ovelha que ele tinha. O cara foi lá, pegou, matou e fez um churrasco para a galera. E o cara agora está sem nada da visão. O cara está pobre, zoado, arrebentado, com dívida no SPC, pagando o mínimo do cartão, cortaram a luz dele ontem, inclusive. E ainda não tem mais a cabritinha dele lá, a ovelhinha dele. Davi rasgou a roupa. Quem é esse desgraçado? Vamos lá que eu vou acabar com ele agora. Esse cara rico, como que absurdo, o cara tem tudo. E o outro lá que não tem nada, foi lá e roubou, miserável. Esse cara merece cortar parte do corpo dele, a gente vai lá. Aí Natã fala assim: Davi, você é esse cara. Você é esse cara, Davi. Você achou que ninguém saberia, que Deus não ia saber, Davi. Mas Ele viu. E Ele cobrará de você, Davi. Você não tinha aqui o seu harém, suas esposas. Você é o rei, tinha tudo. E você quis a do seu vizinho, que só tinha uma. E matou ele, Davi. Ah, Davi, essa conta vai sair, cara. E saiu, cara. Tanto é que o filho dele com Betseba morreu. E tantas outras consequências Davi teve isso. Mas Davi não olhou para a consequência. Davi sempre foi um cara disposto a receber as consequências. Mas aí Davi, então, músico, poeta, ele foi e escreveu um salmo. Que talvez seja um dos salmos mais belos de toda a Bíblia. E ele diz, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade e segundo a tua multidão de misericórdias. É assim que a gente tem que se arrepender. Apaga as minhas transgressões. Não é assim que você se sente diante de Deus muitas vezes? Lava-me, você se sente sujo. Davi também falava, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica o meu pecado, o meu erro. Pois eu conheço o meu erro. As minhas pisadas de bola. Eu sei o que eu fiz com Betseba, com Urias. E o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está gritando para mim o tempo todo. Ele é meu fantasma, ele me assombra. Eu fecho os olhos e eu lembro dele. Pequei contra ti. Contra ti somente, porque na verdade o nosso pecado reverbera nos outros. Mas na verdade ele é contra Deus acima de tudo. Porque é falta de temor. Quando nós pecamos com os outros, simplesmente nós estamos ignorando Deus, nós estamos atropelando Deus e não levando em consideração quem Ele é na nossa vida.
Eu fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi falou: Deus, tudo que você disser, tudo que você fizer contra mim, você estará certíssimo, porque eu mereço. Eu mereço. Eu sou doente, eu sou culpado. Porque eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Ou seja, você não se torna pecador quando você faz um pecado, você já nasce pecador. Entenda isso. Uma criança de 2 meses é pecadora. Uma criança de 1 ano é pecadora. Esquece esse negócio de inocência. Você acha que criança é inocente? Põe um bonequinho e 2 crianças para você ver se elas não vão chorar, brigar, se arranhar por causa daquele bonequinho. Pecado. Eis que te agrada, na verdade, no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Gente, o que nos limpa do nosso arrependimento é somente Deus. Tem muita gente que quer compensar os pecados, sabe como? Indo na igreja todo dia, se envolvendo ministerialmente. Isso não passa de ilusão, de ativismo religioso. O único que pode nos dar verdadeiramente, nos limpar, é Deus, através de arrependimento sincero e genuíno diante dEle. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Olha como Davi se sentia, com os ossos esmagados. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aí vem uma parte sensacional que ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da sua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos pecadores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário eu os ofereceria. E não tem prazer em holocaustos. Mas o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Sabe o que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus? A capacidade de arrependimento. Davi nunca mais voltou a pisar na bola nisso, porque o arrependimento de Davi era legítimo e verdadeiro. O que faz uma pessoa, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, não é o seu desempenho em pecar e não pecar, mas é o quanto você se arrepende depois de pecar. É o quanto você se reconhece doente, quanto você se reconhece culpado. É quanto as boas novas têm valor e peso no seu cenário de tragédia. Eu queria orar com vocês. Se você puder fechar os seus olhos. Eu queria que você pensasse aí um pouquinho na sua vida. Quais são os caminhos que você tem procurado para se tornar um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Talvez você tenha orado muito. Talvez você tenha lido muito a Bíblia. Talvez você tenha ido participar de todas as atividades. Isso tudo é muito bom e importante. Mas será que você é alguém que tem se arrependido? De verdade? Porque é o arrependimento verdadeiro que tornam homens e mulheres segundo o coração de Deus. Será que você hoje se sente uma pessoa muito boa?
envolvida por arrogância, por vaidade, por orgulho? Porque se você se sentir assim, Jesus não é para você. O próprio Jesus disse: eu vim para os doentes, são eles que precisam de médico. Você tem que ser grato por ser alguém doente. Alguém cujas doenças estão sendo tratadas por Jesus. Será que você hoje se reconhece como alguém culpado? Alguém que foi pego em flagrante pelo Espírito Santo de Deus e hoje você se ajoelha e diz: Deus, eu sou culpado. Porque só se arrepende quem se reconhece como culpado. Se entendermos essas coisas, não nos envergonharemos do Evangelho. Entenderemos aquilo que Paulo disse: não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Porque Ele é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a sua salvação, para a minha salvação. E hoje você pode abrir o seu coração para Jesus e falar: Jesus, eu quero me arrepender. Eu quero quebrantar o meu coração diante do Senhor. Eu não consigo nem olhar para o Senhor. Mas eu peço que o Senhor me tome pelas mãos e me ajude. Você pode falar isso para Jesus. Você pode hoje abrir mão de tudo que você tem. Talvez você pode pensar: mas eu sou uma pessoa tão boa, nunca fiz nada. Mas você ainda assim precisa se arrepender. Porque existe pecado dentro de você. Davi só se arrependeu porque houve a exposição da verdade. Davi não respondeu: não, Natan, esse é o meu ponto de vista da história. Não é bem assim. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Ninguém está errado. Não, Davi reconheceu. Nesse mundo onde ninguém se sente errado, onde a verdade ela é de cada um, nós somos aqueles que contrariamos isso. Somos aqueles que reconhecemos a verdade como sendo Cristo. E reconhecemos que somos pessoas que têm erros. O nosso ponto de vista nem sempre é o certo. O nosso lado da história pode estar equivocado totalmente. Existe um padrão de verdade, um padrão de coerência, um padrão correto. E se não estivermos alinhados com isso, segundo diz as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a verdade, Cristo, o caminho, a verdade, a vida, nós estamos errados. O estar errado existe. E para isso precisamos nos arrepender. Pai querido, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa manhã, Deus, a correr para o Senhor. A sermos homens e mulheres, meninos e meninas, que se arrependem. Que de sua doença clamam: Senhor, venha nos resgatar. Venha nos curar, venha nos sarar. Nos ensina, Senhor, a sermos tolerantes uns com os outros, ó Deus, porque participamos dessa comunidade de culpados. Essa comunidade de gente errada, gente que falha, que machuca, que pisa na bola. Mas gente que recebe as boas novas do Teu Evangelho e tem sido mudadas e transformadas.
Pai querido e santo, nos ajude, Deus. Nos ajude. Nos ajude, Senhor, a nos dobrar diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo quem o Senhor é e aquilo que somos. Não queremos nos envergonhar do Teu Evangelho, Pai. Jamais, jamais. Queremos permanecer firmes contigo. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, a vida de cada um que está aqui, Senhor. Possamos pensar, refletir em tudo aquilo que ouvimos, Pai. E nos posicionar em arrependimento. Gratos por precisarmos e sermos dependentes do Senhor, Pai. Oramos assim em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém. Uma dica prática, galera. Se você tem alguma coisa que você realmente precisa expor, se arrepender, sabe, de repente alguma coisa que, como o Davi falou, fica diante de mim todos os dias. Procure alguém para conversar. Procure alguém. Às vezes a gente fica com vergonha, né? Porque a gente fala assim, nossa, a pessoa vai ver isso de mim. Mas, gente, tal como você, a pessoa é culpada. Tal como o seu problema de saúde, a pessoa também tem o dela. Se você se sentir mais à vontade, procure um líder, procure um pastor. Mas converse com alguém. Davi também foi liberto porque ele confessou o pecado dele. A Bíblia diz que nós confessamos a Deus para sermos perdoados. E Tiago diz que confessamos uns aos outros para sermos curados. Então faça isso. Certo? Se Deus permitir, se eu não morrer, ou a gente não morrer, Jesus não voltar, à noite a gente está aí. Certo? Deus abençoe, gente. Obrigado mesmo. Valeu.